Olá, sou Daniela Duque Estrada, do canal Duque Penal Animado. E hoje a nossa dica versa sobre a distinção entre os crimes de calúnia, difamação e injúria. Antes de fazermos as distinções, é importante que eu chame a atenção de vocês sobre algumas observações e alguns conceitos. Então vejamos. Primeira pergunta que tem que ser feita: qual o conceito de honra? A partir do conceito de Magalhães de Noronha, podemos compreender que a honra seja um conjunto de atributos que confira ao indivíduo seu status, sua reputação e sua estima na sociedade. Ou seja, é um atributo do direito de personalidade de acordo com o artigo 5º, inciso 10 da Constituição. A segunda pergunta que nós temos que fazer é: quais são as espécies de honra? E aí eu chamo a atenção para a divisão entre honra objetiva e honra subjetiva. A honra objetiva diz respeito à nossa reputação, portanto, aos nossos atributos diante da sociedade. Qual a percepção que os indivíduos têm a nosso respeito? De outro lado, a honra subjetiva refere-se à nossa autoestima, à nossa dignidade e ao nosso decoro, ou seja, a percepção que nós temos sobre nós mesmos quando nos comparamos com os demais indivíduos. Ditos esses conceitos, algumas observações também são importantes. Vamos lá. Primeiro, diferentemente do que ocorre no âmbito civil, aqui no âmbito penal, a honra é um bem jurídico disponível. Nós podemos dispor da honra antes mesmo da própria ofensa ou dispormos após a ofensa, sendo, portanto, passível de perdão do ofendido ou o próprio perdão judicial, conforme expressamente previsto em lei. Muito bem. Dito isto, é importante chamar a atenção no sentido de que os crimes contra a honra são considerados crimes de dano, ou seja, a dolo de dano. Não obstante, a categorização como crimes de dano, majoritariamente, compreende-se que se tratam de crimes formais, ou seja, se consumam independentemente da produção do resultado naturalístico, qual seja o dano à honra. Ainda, importante chamar a atenção que são considerados infrações penais de menor potencial ofensivo, portanto, aplicáveis os institutos benéficos da Lei 9.099 de 1995, com exceção da denominada injúria discriminatória ou injúria racial, prevista no artigo 140, parágrafo 3º, na qual a pena máxima abstrata é de 3 anos, o que, portanto, afasta a incidência da Lei 9.099. Muito bem, meus queridos, feitas essas observações, nós podemos agora passar às principais distinções entre esses crimes. Primeiro deles, a calúnia, descrita no artigo 138, tem por objetividade a honra objetiva e, portanto, a nossa reputação dentro da sociedade. No que diz respeito a esse crime, temos que ter em mente que ele tem alguns requisitos, tais como a falsa imputação da prática de fato concreto, certo e determinado, acerca de algo, de uma conduta que seja descrita como crime. Atenção, princípio da legalidade. Ela somente se aplica a fato tipificado como crime. Logo, não se aplica às contravenções penais. Essa imputação deve ser falsa, o que significa dizer o seguinte: das duas uma, ou o fato imputado não ocorreu, ou, caso tenha ocorrido, o agente falsamente o imputa a uma terceira pessoa que sabe que não o realizou. Por exemplo,
No caso do furto da bicicleta, que nós estamos vendo aqui no nosso desenho, realizado por um desconhecido. Entretanto, suponhamos que João, com raiva de seu vizinho Carlos, impute a todos, falsamente, o fato de que o furto tenha sido praticado por Carlos. Por tratar-se de honra objetiva e por tratar-se de um crime formal, ele se consuma no momento em que a ofensa chega a conhecimento de terceiros. Chegamos ao segundo crime, o crime de difamação, previsto no artigo 139. Esse crime também lesiona a honra objetiva. E neste crime, na qual a objetividade jurídica também recai sobre a reputação, o que nós temos que ter em mente é irrelevante se a imputação é falsa ou verdadeira. Da mesma forma que, ainda que nós imputemos um fato, este fato não precisa ser caracterizado como crime. Então vejamos, eu vou contar uma fofoca com uma amiga e vou falar mal do meu vizinho. E vou dizer o seguinte: sabe o João é um ladrão. Muito bem, meus queridos, por tratar-se de um crime formal que lesiona a honra objetiva, ele vai se consumar no momento em que o terceiro, que não o ofendido, tomar conhecimento dessa falsa imputação, ou melhor, desta imputação, seja falsa ou não. Como no momento em que eu fiz a fofoca com essa minha. Terceira infração, a injúria, descrita no artigo 140. Diferentemente das outras duas, a objetividade jurídica recai sobre a honra subjetiva, a minha autoestima, a minha dignidade e o meu decoro. Aqui não há imputação de qualquer fato, mas sim de qualidades negativas relacionadas ao sujeito passivo a essa vítima. Esse sujeito passivo pode ser tanto menor quanto incapaz, desde que ele tenha discernimento para sentir-se ofendido e, portanto, a consumação dessa infração ocorrerá no momento em que a ofensa chegar ao conhecimento do próprio ofendido. Imaginemos se João xingar o seu vizinho de burro. Você é um burro. E ele sofrer em decorrência dessa ofensa. Queridos, espero ter sanado as principais dúvidas e contem comigo no canal Duque Penal Animado. Forte abraço e bons estudos!